Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Entre Flores e Livros. E hoje você está aqui com certeza para saber quais são as leituras que eu fiz nesse mês. Então vamos começar para saber quais livros eu concluí e qual foi a loucura que eu fiz esse mês colocando mais livros, né? Não fiz TBR para próximo mês e nem para esse mês que passou. Eu simplesmente deu vontade de ler, eu peguei para ler. Mas um livrinho que ainda está sendo lido é esse daqui, que é o Livro da Psicologia. Ele traz um resumão aí da história da psicologia e é um livro bem interessante de se fazer. Eu comecei esse livro esse mês na página 65 e estou na página 80. Esse livro é um livro que eu demoro um pouquinho mais para poder fazer leitura, porque eu estou anotando algumas coisas, pegando algumas ideias para poder fazer um vídeo bem legal para vocês. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é sim um livro concluído. Quando eu iniciei, eu tô olhando para cá que eu tô vendo qual foi a página que eu iniciei ele. Eu iniciei o mês de abril na página 55 e eu li esse livro aqui, ó, Bom Dia Espírito Santo. Esse daqui é um livro muito aclamado aí nesse mundo cristão. E quando ele saiu, ele assim bombou, ele ficou super hypado, sabe? Eu falei, não, eu ainda não li esse livro, tinha saído uma promoção de R$ 9,90 essa edição aqui lá na Amazon. Eu falei, não, eu vou adquirir essa edição, vou comprar. E fiz, assim, umas marcações bem legais no livro. A minha falta de conhecimento sobre essa trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse livro me impactou por conta disso. Quão analfabeto nós somos com relação à Bíblia. A gente tem muito ainda o que aprender. O próximo livro, nos livros de leitura, nos lidos do mês passado, o que eu li? Eu li o Diário de Anne Frank e eu achei que o meu coração não suportaria fazer esse tipo de leitura. Mas eu falei, não, eu preciso fazer a leitura do Diário de Anne Frank, já está na minha lista há muito tempo. E eu acabei lendo, e como meu coração suportou, mesmo ficando muito aflita com toda a história, com tudo aquilo que ela trouxe. Se você quiser saber um pouquinho mais, você vai lá no vídeo anterior de leituras do mês passado e vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Mas aí me instigou a ler um outro livrinho que estava aqui na minha estante já há muito tempo. Eu simplesmente peguei, sentei, li e acabei bem rápido esse livro. Que foi esse livrinho aqui, O Menino da Lista de Schindler. Eu não sei exatamente como é que pronuncia isso daqui, mas eu peguei para ler porque é um livrinho que tem um sobrevivente. Então, assim, pelo menos um, né? Que é o que está contando a história. É só isso que eu sabia do livro, eu não li a sinopse, mas eu sabia que a criança que está falando aqui no livro, ela sobrevivia. Então, me instigou a fazer essa leitura e eu fiz essa leitura e eu achei que por ter sobrevivido, não seria tão impactante assim. Mas, gente, é uma história muito impactante, sabe? Porque ele sempre chegava aos limites da vida fisiológica dele, porque era muito triste e toda a situação de miséria que ele passou ali na história. Então, o próximo livro que eu vou mostrar para vocês aqui é A Arte de Negociar, e esse livrinho aqui quem leu foi o Vida, e ele vai estar falando para vocês um pouquinho da perspectiva dele com relação a esse livro aqui. Vamos lá. Faz todos depois. A respeito desse livro, Pablo Marçal ultimamente, acho que já está com 40 livros, né, escritos, e de todos aí que ele está escrevendo, alguns eu estou adquirindo. Também estou lendo aquele A Riqueza, né, O Infinito da Riqueza, alguma coisa assim. E o que ele vem falando aqui? Ele vem relatar a melhor maneira de você negociar. Não importa se é um objeto, se é uma causa, se é uma viagem, não importa o que seja. Mas você tem que entender 5 princípios que está em qualquer tipo de negociação. Primeiro princípio é você entender o campo que você está indo. Seja o serviço, seja o produto, seja se você for vender alguma coisa ou comprar alguma coisa. Então a primeira coisa é você entender o campo que você está. E aí ele dá o princípio do passeio no parque, que é exatamente você ter uma comunicação com a pessoa que você está negociando. Se no primeiro minuto, né, nos primeiros minutos da conversa, a pessoa estiver naquela situação como é isso e acabou, aí não há o que negociar. É encerrar a situação ali, ou você aceita ou você vai embora. E aí ele até cita a questão de que ele comprou um piano,
que o piano era um custo, uma média de 100 mil dólares, 100 mil reais. E quando ele chegou para ver o piano, a pessoa estava tão insatisfeita com o piano ali, porque tinha sido de um casamento ruim e tal e tudo mais, que ela estava vendendo o piano por 37 mil. E aí ele chega e fala assim, bom, mas vamos lá, mas por que você quer desfazer? Ah, porque meu sentimento já não está muito agarrado nisso aqui, eu quero desfazer. Então, se você está colocando que é um objeto que está te ocupando espaço, e então, como a pessoa depreciou o valor do objeto, ele falou, olha, eu pago 25. E a pessoa, não sei o que ele olha, vai 25, eu vou embora. Então, dependendo da narração que você faça em toda negociação, pode ser a favor ou pode ser contra você. Toda vez que você vai vender, quanto menos você falar, melhor. Toda vez que você vai comprar, quanto mais perguntas por que a pessoa está se desfazendo ou vendendo, melhor. Então, esse é o principal narração, né, de qualquer negociação. Algumas coisas já tinha conhecimento, mas ele coloca de uma maneira aqui bem abrangente para qualquer vivência, né? Como eu estou no ramo de comércio já há um tempo, então tem muita coisa que eu já vivenciei, já aprimorei, né? Já ganhei aquele feeling, né? De como é que faz. Então, mas indico aí para quem quer saber sobre algumas técnicas na arte de negociar, muito importante. É um manual bíblico que eu estou fazendo leitura. E esse manual bíblico eu já falei para vocês nos outros vídeos, então volta lá para poder saber. Mas eu estou aqui na página 138 do manual bíblico, então só vou terminar quando eu terminar, né, finalizar o livro de Apocalipse, aí eu vou conseguir concluir todo esse livro aqui. E aí, esse livrinho aqui é um livrinho da faculdade lá do início. Eu sempre peguei esse livrinho para poder folhear, para poder ler, já li vários capítulos várias vezes, mas eu nunca sentei e parei para fazer o livro, ler o livro como um todo. Então eu sentei e fiz a leitura, os princípios básicos de análise do comportamento, que é um livro extremamente importante para quem está iniciando, né, na faculdade de psicologia. E de repente eu faço alguma coisa, trago algum conteúdo relacionado a esse livro. E o que aconteceu no mês de abril? Depois de ler o Diário de Anne Frank, eu entrei com a leitura da lista, né, aquela lista de, não sei, eu vou botar escrito aqui, mas eu comecei a fazer a leitura daquele livro, finalizei muito rápido aquele livro e fiquei assim, e aí? O que eu vou fazer? Eu quero ler um pouquinho mais sobre isso. E apesar de ser uma história muito impactante, eu fiquei muito curiosa para poder saber um pouquinho mais sobre esse mundo, esse universo que aconteceu, né? Que poderia não ser o nosso, mas foi no nosso mundo. E aí eu peguei então o primeiro volume dessa biografia de Hitler, que é desse autor aqui, ó, vou aproximar para vocês conseguirem fazer a leitura do nome. Esse livro eu comecei agora, em abril mesmo, né? E aí eu tô na página 69. Vou iniciar a página 69 agora no mês de maio. É um livro que eu tô lendo muito, muito devagar. Ó, como vocês podem ver, tá com muita marcação, porque eu já falei que o meu contexto histórico, o meu conhecimento histórico é muito raso. Então, assim, tem muitas coisas que eu tenho que ler, repetir, ler novamente e tentar entender o que é que ele estava falando ali, porque está sendo muito difícil a leitura desse livro, eu reconheço. Está sendo muito difícil para mim. Tem esse escritor russo que é super conhecido e todo mundo que fez leitura dele fala, tipo, nossa, precisa ler esse escritor. Então, para poder começar a literatura russa, que eu não li, né, basicamente nada, eu acho que eu nunca li nenhuma literatura russa, eu comecei com Os Irmãos Karamazov. Eu deixo esse livro para poder fazer leitura por último. Eu até falo assim com Vida, eu falo, Vida, vai começar a minha fofoca. Porque assim, toda vez que eu sento, que eu leio, eu falo, meu Deus, como que isso? Você não sabe o que aconteceu, Vida. Parece assim, uma fofoca mesmo, porque o livro tem muita história. Tem muita, muita história. E a princípio, quando a gente vai fazendo a história, os personagens são misteriosos. E a história vai se desenrolando e a gente vai descobrindo um pouco mais dessa história e te instigando a saber mais, a ler mais, te dá vontade de ler o livro. E aqui eu já estou na página 218, gente. É um livro, assim, que eu peguei para ler e eu li muito rápido. Eu paro para poder ler a biografia de Hitler
E assim, eu só consigo ler 5 páginas. 5 páginas. Mas eu paro para ler esse livro aqui e assim, é o último livro que eu leio. Então, quando chega, eu já estou assim muito cansada e eu vejo que já está muito tarde para mim continuar a leitura, eu paro, mas não porque eu quero parar, é porque realmente preciso dormir. Mas aí quando eu vou ver, eu já li 60 páginas do livro. Então, é um livro maravilhoso e eu estou gostando bastante. O próximo livro que eu vou falar para vocês é o livro que vocês, né, já sabem e vai ficar me acompanhando aqui por um bom tempo. Eu acho que depois de fazer toda essa leitura de maneira cronológica, da maneira que eu estou fazendo, eu vou fazer a releitura, né, porque a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia e a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, eu estou aqui na Bíblia. Quando eu iniciei o mês de abril, eu estava em Samuel, eu estava em 1 Samuel, se eu não me engano, e aí agora eu já estou no livro de 2 Reis e estou finalizando o livro de 2 Reis. Tá bem no finalzinho do livro de 2 Reis. Então, eu terminei 2 Samuel, iniciei 1 Reis, finalizei, iniciei 2 Reis e estou finalizando, provavelmente agora no mês de maio. Então, essas foram as leituras que eu fiz, que o Vida fez também, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o livro que está aqui, coloca aqui nos comentários para mim poder saber e saber também o que vocês acharam, que eu acho bem interessante. Se tem um livro favorito da sua vida, coloca aqui embaixo também, porque eu também amo conhecer leituras novas, conhecimento novo, e eu amo indicação. Então, indica aqui, tá bom? É isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!